Bora, Jotinha, tamo junto. Ó, a bengala entrou em ação, você lembra, né, Jotinha? Que a gente, vou contar um bastidor aqui, tá? A gente Fala baixo. Antes de começar a transmissão, a gente se encontrou ali. Aí eu falei, Jotinha, tô sentindo que a bengala hoje vai funcionar. E funcionou. E funcionou valendo. 3-0, grande vitória, vitória maiúscula do time do Ceará. Falamos já alguns aspectos aqui sobre a importância do resultado, sobre o que impacta na vida do Ceará em termos de classificação, sobre o coletivo que foi muito bem, foi muito consistente. Repito, na minha visão, a melhor partida do Ceará nesse Campeonato Brasileiro, tá? A melhor partida do Ceará. É claro que ao longo da competição, o Ceará fez outros bons jogos. O Ceará teve outras vitórias que também foram marcantes, que também foram muito positivas. O Ceará tem 9 vitórias aqui no Campeonato Brasileiro. Venceu o Cruzeiro fora de casa, por exemplo. Era o então líder do campeonato. Vem de uma vitória. Na sequência de 2 jogos fora de casa, uma vitória contra o São Paulo também, que jogou muito bem, um jogo muito correto. Venceu Vasco, Grêmio, Vitória, Sport, Bragantino. Mas o jogo contra o Santos, ele tem uma marca, assim, de ser um jogo de autoridade, de ser uma vitória maiúscula. Uma vitória, o Ceará precisava de uma vitória assim, de uma vitória contundente. Todas as outras vitórias do Ceará no Campeonato Brasileiro, com exceção do 2-0 no Grêmio e do 2-0 no Sport, todas as outras vitórias tinham sido pela diferença de um gol. Ou 1-0 ou 2-1. E hoje o Ceará lava a burra, como a gente diz, né? Faz 3 e poderia ter feito era mais. Poderia ter feito mais. Só a bola na trave, acertou 3 vezes. No primeiro tempo, teve com o Dieguinho e teve com o Matheus Bahia. E na segunda etapa, o Pedro Henrique também carimbou a trave. Uma defesa do Gabriel Brazão, que depois a bola toca na trave. Mas foi uma grande vitória. Uma vitória incontestável e maiúscula do time do Ceará, que teve a coletividade, melhor dizendo, muito bem. Teve individualidades que também se destacaram. Não marcaram gols, mas para mim, 2 dos principais jogadores do Ceará no jogo atuam no sistema defensivo. O Marcos Vitor fez uma partidaça, ele ganhou todas. Aliás, o Marcos Vitor, desde que ele entra na defesa do Ceará, ele se consolida rapidamente e ele tem uma consistência que é impressionante. Dificilmente você vê o Marcos Vitor errando, dificilmente você vê ele comprometendo. Com o máximo de respeito ao Marlon, que é um jogador também muito profissional, uma liderança também dentro do elenco, mas o Marcos Vitor elevou o sarrafo na defesa. Ele entrou e mostrou e falou, ó, essa vaga aqui é minha. Por merecimento, por mérito. E ele casou muito bem com o William Machado. Hoje eu percebi em vários momentos o Marcos Vitor antecipando, diminuindo espaço, já estando ali na cola dos atacantes do Santos. O ataque do Santos não andou. Não andou. Criou ali algumas oportunidades no segundo tempo, beleza, mas natural para um time que tinha a necessidade de também se expor, de também atacar de alguma maneira. Mas o Marcos Vitor foi bem demais, assim como o William Machado. O setor defensivo do Ceará como um todo, né? A volta dos laterais, ela traz também uma segurança muito maior. Você ter o Fabiano na direita e o Matheus Bahia na outra esquerda, na lateral esquerda, a conversa é outra, meu amigo. Conversa é outra quando esses caras estão em campo. Bruno Ferreira, bem demais. Bem demais. O Bruno Ferreira é aquele goleiro que ele não é espetaculoso, que ele não é espalhafatoso, mas quando acionado ele vai bem. No segundo tempo ele fez umas 3 defesas assim fundamentais, importantíssimas. E no primeiro tempo, também quando exigido, ele foi bem, mostrou segurança. Mais uma partida boa dele. E tem um destaque aqui que eu quero chamar a atenção pro Léo Condé. O Léo Condé fez o que o torcedor do Ceará pedia há muito tempo. Bota o time mais leve, bota o time mais solto, bota o time mais pra frente, tira esse freio de mão puxado. Coragem em alguns momentos. É preciso dar esse passo. E o Léo Condé deu hoje, logo na escalação, quando ele manda a campo, o meio de campo com Lourenço, Dieguinho e Lucas Mugni.
Ele abriu mão do Richarlison, ele abriu mão do Fernando Sobral. Ele mandou a campo uma formação mais leve, uma formação com mais capacidade de trocar passes, de criatividade, de articular, de fluidez, de dinâmica. E isso deu certo. Porque o Lucas Mugni fez 1-0 logo com 10 minutos de jogo. Lucas Mugni voltando a ser titular, um gol importante para ele também. Tá nessa história, nessa novela de renova, não renova. É importante definir mais rapidamente isso, porque acho que isso atrapalhou até o Lucas Mugni em determinado momento. Ele vinha numa regularidade muito boa, muito positiva. Teve uma queda de desempenho que o fez perder, inclusive, a posição em determinada altura da competição. Perdeu a titularidade, mas que ele esteja focado, que ele esteja com a cabeça no lugar, que ele esteja centrado, porque ele pode ajudar esse time do Ceará. Hoje ficou muito claro, ficou muito demonstrado isso. O Galiano, pelo lado direito, também merece destaque. O Galiano, ele é incansável no papel de ir e vir. Taticamente, ele é fundamental. A parcela de contribuição dele muitas vezes não é uma parcela destacada aos olhos do torcedor. Muitas vezes não é vistosa, mas ela é importantíssima. O trabalho feito pelo Galiano ali pelo lado direito é fundamental para a engrenagem como um todo funcionar. E ele deu passe para o gol do Pedro Henrique. Ele deu assistência para o segundo gol. Merece também destaque por conta disso. O PH, inclusive, já falamos dele aqui, né? Mas a gente está citando algumas individualidades por aqui. O PH, que tinha feito um gol no primeiro turno inteiro do campeonato, que foi contra o São Paulo naquele empate em 1-1 também na Arena Castelão, e passou quase que um turno inteiro para voltar a marcar, porque ele volta a fazer contra o Vasco. Foram 4 meses sem marcar nenhum gol sequer. E aí ele faz contra o Vasco, faz contra o São Paulo, faz hoje contra o Santos. Já são 3 gols nessa sequência. E além dos gols, uma nítida retomada na confiança, uma nítida evolução mais leve, tendo a capacidade de criar oportunidades para ele e para os companheiros. Carimbou a trave também numa pancada que poderia ter sido o segundo gol dele no jogo. Merece destaque também o PH porque tem entrado bem. Achei que o Fernandinho no primeiro tempo foi um pouco mais discreto, mas ainda assim contribuiu sem bola. No segundo tempo estava voltando, marcando o lateral, estava na área dando combate, ajudando também. E o Pedro Raul tá vivendo uma fase que não é das melhores, né? Ele até tenta, ele briga, ele tá ali pra tentar disputar com os zagueiros, mas tá meio puxado, tá meio complicado pra ele. Tá meio complicado. É ruim ver o Pedro Raul nesse momento, porque o Pedro Raul é uma peça muito importante pro funcionamento coletivo do Ceará. E é ruim ver ele nessa baixa. O bom é que outros atletas estão chamando a responsabilidade, né? Tem mais gente assumindo protagonismo. Até o Fernando Sobral entrando no segundo tempo conseguiu também deixar o dele, conseguiu marcar o gol fazendo 3-0, um resultado que acho que condiz mais com o jogo. O 3-0 reflete mais o que foi o jogo. Eu acho que ele tá mais justo, ele retrata melhor a partida. Que, mais uma vez, eu vou frisar, foi a melhor do Ceará no Brasileirão na minha visão. Porque foi um jogo consistente. O Santos não teve controle do jogo em momento nenhum. Momento nenhum. Ameaçou aqui e ali, em determinados lampejos, etc e tal, mas não foi um Santos que tivesse em algum momento, em alguma altura, ameaçado o controle do Ceará. Isso não aconteceu. Então acho que hoje o torcedor do Ceará sai com a sensação, Jota, além do resultado ser bom, da atuação boa, com a sensação de que dá pra ter uma partida como essa. Dá pra ter uma postura de quem quer jogar pra frente, de quem quer vencer. Uma postura de não se acomodar com 1-0. De não se mostrar como satisfeito, não se dar por satisfeito com um placar mínimo e ficar ali na reta final do jogo tomando sufoco para segurar o resultado. Não precisa disso. Não precisa. Dá pra jogar mais, dá pra jogar mais leve. Dá pra ter um meio de campo em determinados momentos mais propositivo, mais criativo.
Dá para ter algumas alterações numa ideia, numa identidade que o Léo Condé formatou, muito boa, mas que pode ter variações. Isso ficou muito claro no jogo de hoje. Então acho que essa postura ela é muito positiva, porque acaba mostrando que dá. Deixa eu mandar um abraço.